Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, o capítulo de número 4. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Quem achou, diga achei. Nos diz assim a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, irmãos, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e também da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas diz assim o versículo de número 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu seu semblante. E contemplando o Senhor, irmãos, olha o que o Senhor fala para ele no versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Verso 7, vem o conselho de Deus: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui, podendo fazer menção da palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que não busco palavras difíceis para estar pregando. Não montei também sermão. Sei que isso não é errado, porém essa é a forma que Deus me usa, é a forma que Deus me conduz na mensagem, porque eu vejo, irmãos, que Deus ele se manifesta nas simples palavras e nas simples mensagens. Porque o nosso Deus diz para a gente ser simples e diz para a gente ser também prudente. Simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, seguindo a orientação de Deus, temos que ser assim. E eu estava observando esse texto e Deus, ele me deu uma mensagem sobre esse texto. E eu fiquei muito feliz pelo que Deus falou, porque Deus falou muito comigo. E é um texto bem conhecido de todos os irmãos, porque fala do princípio de tudo. Por isso que o livro de Gênesis é conhecido como o livro do princípio, do início, do começo. Foi onde tudo começou. A gente sabe que quando Adão ele conhece Eva, eles já eram pessoas que tinham caído mesmo, tinham desobedecido. A Bíblia diz que por causa da queda, a glória de Deus, ela se afastou, se ausentou, ela se esvaiu de sobre a vida deles. Porque fala que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Isaías 59, verso 1 fala que os ouvidos de Deus estão até atentos, as suas mãos estão estendidas para salvar. Mas o verso que segue diz que o pecado fazia separação entre Deus e o povo. E se nós não estivermos de acordo com Deus, não tem como sermos abençoados. Porque a Bíblia diz que não andam duas pessoas juntas se ambas não estiverem de acordo. Se nós não estivermos enquadrados na palavra, e se nós não estivermos de acordo com aquilo que já foi estabelecido por Deus, através dos seus mandamentos, dos seus estatutos, dos seus preceitos, das suas leis, nós estaremos perdidos e não teremos nenhuma bênção.
É por isso que fala que as bênçãos, elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. É claro, se nós estivermos enquadrado naquilo que Deus já estabeleceu, na sua palavra. Então a gente vê aqui que Caim, ele nasce, trouxe uma grande alegria para sua mãe Eva. E a gente sabe que Jesus, ele nos ensinou, e a Bíblia nos deixa bem claro no Evangelho de Jesus, o qual escreveu João, no capítulo 16 e no versículo de número 21, que uma mulher, quando ela chega próximo em dar à luz, ela sente uma tristeza, porque bate aquele medo, porque não é fácil esse momento de dar à luz, a dor, que só quem deu à luz sabe a dor que sente. Nós homens não imaginamos o tamanho e o grau da dor que sente uma mulher. Mas a Bíblia diz que assim que ela acaba de dar luz ao filho, toda aquela tristeza vai embora e uma alegria invade o seu ser, a sua alma, porque ela deu vida a um varão. Isso está escrito na palavra. Então isso aconteceu com Eva, a primeira mulher a gerar uma criança. Pensa, irmãos, hoje se você pegar uma jovem que está gestante, ela tem a sua mãe para te auxiliar quando a criança nascer. Experiência de mãe, ela estará ali ajudando no primeiro banho, ajudando a fazer a primeira troca, a fazer o curativo daquele umbigo, porque tem que cair aquele cordãozinho chamado umbilical. Então você vê que a mãe está ali. Agora pense em Eva, a primeira mulher dando a primeira luz, como foi tudo novo para ela, tudo difícil para ela, mas ela estava ali, educando o seu filho. Porém, depois ela teve um outro filho e ambos cresceram. A Bíblia não diz a distância que o tinha de outro, de idade. Não sabemos se um tinha 20, o outro tinha 10. Mas a Bíblia deixa bem claro que ela teve 2 filhos e esses 2 filhos cresceram. E eu tenho certeza, irmãos, que Eva, ela tomou maior cuidado para educar os seus 2 filhos da mesma forma. Ela não queria que a sua casa se tornasse uma família ecológica. E você sabe o que é uma família ecológica? Eu, quando não tinha Jesus, eu era meio mal criado. Quando eu não tinha Jesus, eu era desobediente. E eu tenho uma irmã que é mais velha que eu, 1 ano e 3 meses. E surgiu uma briga que eu já colocava um nome sobre ela. E eu buscava um animal. E esse animal que eu buscava era a vaca. E eu dizia que a minha irmã era uma vaca. E ela, com muita raiva de mim, também buscava um animal. E ela buscava o animal e trazia na mente o cavalo. E me chamava também de cavalo. Você que é um cavalo. Então aquela troca de elogio tornou a minha família uma família ecológica. Até que um dia Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. E hoje não tem mais esta briga, né? Não tem mais esse confronto. Por quê? Porque Jesus muda a nossa vida e Ele muda a nossa história. E de repente agora pensa, educando um, educando a outro. E ela tomando o maior cuidado, porque você sabe, você que tem mais de um filho dentro de casa, como de repente está tudo em paz e começa uma briga por causa de um controle, né? Por causa de uma roupa, por causa de um sapato, por causa de uma mistura, por causa de um banho, né? A briga começa e a mãe tem que estar no meio apartando, né? A mãe tem que estar ali usando de grande sabedoria para que a guerra venha acabar, jogando água, né? Jogando água para o fogo ali estranho apagar rapidamente. Então isso acontece. Então Eva e Adão estavam cuidando dos seus filhos sim, ensinando os seus filhos sim. Porém, como todo menino cresce, pega o seu rumo, eles pegaram o seu rumo, tiveram os seus ofícios. Um se tornou pastor de ovelha, que foi Abel. Outro se tornou lavrador. Um no campo, cuidando lá das suas gramas, cuidando ali de tudo quanto tinha no campo ali, cuidando bem da terra, arando a terra, jogando semente, fazendo tudo que tem que ser feito. Agora, de repente, a Bíblia diz que ao cabo de dias, alguém resolve adorar a Deus. Alguém resolve servir a Deus com a sua oferta. E quando falamos de oferta, a primeira coisa que vem na mente é os dízimos e as ofertas que são tiradas na casa do Senhor. Sim ou não? É verdade. Mas aqui o mais interessante é que Caim resolve separar uma oferta para levar a Deus. E eu não quero colocar aqui em jogo a oferta que ele separou. Eu quero colocar aqui em jogo a vida de Caim e como estava a sua conduta.
Porque antes de Deus receber a nossa oferta, Deus ele vai estar olhando para a nossa conduta. A nossa oferta é separada com muito amor, com muito carinho. Queremos adorar a Deus com a nossa oferta, queremos dar o melhor para Deus, porque nós sabemos que Deus, Ele recebe o nosso melhor. E nós sabemos que Deus é merecedor do nosso melhor. Então nós damos o nosso melhor, é na oração, é no jejum, é na leitura da palavra, é no nosso culto. Porque você sabe, irmãos, que quem faz o culto não é Jesus, quem faz o culto somos nós, aleluia. Se nós dissermos que não sentimos nada, foi porque nós fizemos um culto ruim. Mas se nós fizermos um culto bom, adorando a Jesus, Ele se manifestará na sua vida e na minha vida, o nome dEle será glorificado. Então é nós que fazemos o culto a Deus. Ao cabo de dia, então, ele pega a sua oferta e leva para Deus. E Abel, olhando e vendo que o seu irmão separou uma oferta, o seu irmão Caim separou uma oferta, ele foi lá também separar a sua oferta para levar para Deus. Ambos separaram a sua oferta. Caim, ele tinha a oferta do campo para levar. Agora Abel tinha os seus animais, então ele separou a melhor oferta, o melhor animal para levar. E Caim, eu creio que também separou o melhor para levar para Deus. Mas você vai entender porque Deus não recebeu a oferta de Caim. É claro que a oferta de Abel, ela apontava para o Cordeiro. A gente sabe disso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Caim não estava bem. Caim não andava como Deus queria que ele viesse andar. Caim estava fora da presença de Deus. Caim não chamava a atenção de Deus com as suas condutas, pelo contrário. Caim estava provocando a Deus. Abra sua Bíblia no na Epístola de João, primeira Epístola do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 11 e de número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo de número 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nós amemos uns, olha o versículo 12, não como Caim, não como ele não era exemplo para ninguém, não como Caim, olha o que diz a Bíblia, que era Caim não era de Deus, ele era e fala assim, e matou ao seu. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram e a dos seus irmãos. Então existe uma grande diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Há uma diferença entre o justo e entre o ímpio. Existia condutas diferentes. A Bíblia não relata. Pode ser um ponto até obscuro, por isso que nos dá liberdade de pensarmos e raciocinarmos e tentarmos imaginar a conduta do jovem Caim. Será que ele era obediente à mãe? Será que ele era obediente ao pai? Será que era um moço que falava palavrão? Irmãos, o pecado já estava no mundo. E o pecado estava produzindo tudo isso dentro de Caim. O homem longe de Deus, o homem caído, ele não tem temor. Ele não se preocupa com as consequências que há de vir. Ele não faz as coisas pensando no amanhã. Ele faz as coisas pensando no dia de hoje.
E nos momentos que estão vivendo, lembra quando você não tinha Jesus? Como é que você andava? A gente só pensava no momento, nas baladas, nas madrugadas, nas prostituições, na bebedice e muitas outras coisas. Vivíamos os momentos, os prazeres carnais, sem se preocupar com as consequências que isso iria trazer de sobre as nossas vidas. Hoje não, em Cristo, nós vivemos hoje pensando no amanhã, porque o amanhã nos reserva uma coroa de glória. E agora diz a Bíblia que Caim separa a sua oferta, vai levar até Deus. Mas olha que interessante, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ofertas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e depois para a sua oferta. E agora diz o versículo de número 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Eu quero te dizer aqui nesta noite, que antes de Deus receber a minha adoração e a sua adoração, Deus primeiro vai olhar para dentro de você. E Deus, Ele vem acompanhando as nossas condutas. Deus, Ele vem nos acompanhando no nosso dia a dia. Deus, Ele sabe quem eu sou e Deus, Ele sabe quem você é. Deus, Ele sabe se nós somos sinceros com Ele ou se nós não somos sinceros com eles. Deus sabe aonde é que você está cedendo para que o inimigo venha cirandar com a sua vida. E o inimigo também sabe aquilo que te atrai. Porque, irmãos, nós somos atraídos. Nós somos atraídos na área que nós temos a fraqueza. Então o inimigo sabe aonde está o seu ponto fraco. Ele sabe do que você gostava de fazer. E ele não brinca. E ele quer acabar com a nossa vida. Alguém perguntou para mim hoje, qual é a área da sua fraqueza? Eu disse, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que pronunciar. E eu parei para pensar. E tive que pensar rápido, porque a resposta tem que ser sábia. Eu disse assim, tem uma área aí. E a pessoa curiosa, qual é? Eu disse, é uma. O diabo não quer que eu leia a Bíblia. O diabo não quer que eu oro. O diabo não quer que eu venha jejuar. Ele não quer que eu pregue a palavra. A pessoa tomou um susto, porque foram ferramentas que Deus me deu para eu vencer esse infeliz. Ele não quer que você seja uma pessoa de oração, de jejum, uma pessoa que busque a Deus. Ele não quer. Então ele vai buscar as suas falhas. Ele vai buscar os seus erros. Quem é que traz o nosso passado? Quem é que traz os lixos do nosso passado? Aquilo que praticamos, quem é que traz à tona? A Bíblia diz que Deus já lançou no mar de esquecimento. Quem é que traz à tona hoje? É quem não quer ver você de pé. É quem não quer ver você triunfar. É quem não quer ver você mais do que vencedor em Cristo Jesus. É o inimigo. E agora Caim chega até a presença de Deus. E diz, Deus, está aí a minha oferta. Deus olha para Caim. E Deus rejeita a sua oferta com propósito. Deus, quando rejeita a nossa oferta, Deus, Ele tem propósito. A oferta é tão importante, porque acabou de tirar uma oferta aqui agora há pouco. E se eu tivesse mal com qualquer obreiro aqui, ou com qualquer crente que está aqui hoje, antes de eu depositar a minha oferta na salva, eu tinha que deixar aqui no altar a minha oferta. Eu ia ter que me reconciliar com um dos irmãos que eu estou mal. E após se reconciliar, receber o perdão, voltar em comunhão, eu voltaria até o altar, pegaria a minha oferta e colocaria diante de Deus para que a minha oferta viesse ser recebida. A oferta nossa tem importância. E Deus estava de olho na oferta, estava.
Mas antes de Deus receber a oferta, Deus estava de olho em Caim. Aleluia, Deus está de olho em você. Antes de Deus receber o nosso glória, o nosso aleluia, a nossa adoração, Deus ele está olhando para você. Deus está olhando para mim. Deus está olhando para as nossas vidas. Deus está olhando para a nossa conduta, para os nossos pensamentos, para os nossos olhares. É por isso que os nossos olhos têm que ser bons, para que o nosso corpo tenha a glória de Deus. É por isso que a nossa mente tem que ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que os nossos passos têm que ser bons, para que lá na frente venham a ser confirmados pelo Senhor. O Senhor está te acompanhando, está te observando. E se Ele não recebeu a sua oferta hoje, é porque Ele tem propósito para a tua vida. Aí Deus não recebe. Deus não recebe. Caim fica triste. A Bíblia diz assim: mas para Caim, para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente. Uma ira tomou o coração dele, por causa do pecado. E quando essa ira, irmãos, é uma indignação muito grande. Quando alguém louva e o fogo não cai. E quando alguém que louva bem, ele louva e o fogo não cai. Ele fica às vezes frustrado, dizendo assim: Deus não recebeu o meu louvor. Sobe até bem no altar, mas desce mal. Porque fica com essa preocupação, achando que Deus não se fez presente, ou que Deus não se manifestou. Irmãos, às vezes Deus não está no vento. Às vezes Deus não está no terremoto. Às vezes Deus não está no fogo. Mas Deus está numa voz mansa e numa voz delicada, mostrando que Ele está contigo. Mas o nosso Deus é o Deus do vento, como diz a Bíblia. Como não? Ele é. Quando Ele falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo para marchar. O que você tem na mão, toque no mar. Ele tocou, o mar se abriu. Mas o mar se abriu porque a noite toda Deus mandou um vento para soprar e manter aquele mar aberto, para que o povo pudesse passar. Ele é o Deus do vento. Mas no dia que Elias estava dentro da caverna, o Senhor passou e passou um forte vento, mas no vento Deus não estava. Tem hora que pensamos que Deus está e Deus não está. Por isso que temos que estar atento para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas dizendo que Deus está falando quando Deus não está falando. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão fazendo o que dá certo, não o que é certo. Ah, está dando certo, continua fazendo. Mas quem diz que Deus está nesse negócio? Deus está naquilo que Ele revela. Deus está naquilo que é certo. E como eu sei que é certo? Você tem a palavra de Deus para ver se é certo ou para ver se é errado. Mas só anda assim, irmãos, quem está preocupado com a sua vida com Deus. Quem está preocupado com a sua comunhão com Deus. Agora, irmãos, e Deus vendo como Caim ficou triste, ficou bravo. Sabe aquele crente emburrado, quando você não dá oportunidade para ele? Porque ele queria oportunidade no culto de domingo. E você resolveu não dar essa oportunidade para ele. Que ele fica bravo com você. Cheguei na congregação, não faz nem um mês e meio, já tem um bravo comigo. Fui visitar ele segunda-feira. Queria saber por que ele não foi para a igreja. Ele não foi para a igreja porque em uma das conversas que tive com ele, ele saiu da igreja triste. Mas por que ele saiu triste? Porque eu não fui conivente com aquilo que é errado. E falando a verdade, as pessoas ficam bravas com você. Está errado, não vai por esse caminho, tu vai quebrar a cara. Mas Deus falou, e cadê a glória? Cadê a honra depois? Não tem. Ficou em casa, fui buscar, agora voltou para a igreja. É assim, irmãos. As más condutas. E aqui diz a Bíblia que Deus viu que ele ficou assim. E falou assim: mas agora eu vou trazer ele de volta. Porque Deus não quer ninguém triste. Deus não quer ninguém irado. Deus não quer ninguém com cara fechada.
Deus não quer ninguém triste. Deus não quer ninguém no fundo, no canto, dando uma de coitadinho, esperando alguém lá dar um abraço, uma paz. Deus não te chamou para ser assim ou ficar deste jeito. Deus te chamou para levantar a tua cabeça e marchar na presença dEle. Não fique esperando elogio. Você não tem que ter essas vaidades, não. Não fique esperando alguém te abraçar, alguém tecer qualquer comentário sobre a sua vida, porque você já é uma escolha de Jesus. Ele te escolheu, te nomeou. Vai, dê fruto e que o teu fruto permaneça. Não precisamos, não. Poxa, eu era um nóia, eu era um aprisionado, um acorrentado. Jesus vem, quebra toda a corrente, me dá um banho de glória, escreve meu nome no livro da vida, e eu vou ficar agora com vaidade. Não, eu vou servir Ele pro resto da minha vida. Caim, sai dessa situação, homem, se levanta. Por que tu tá assim? Por que tu tá irado? Caim, se bem fizeres, haverá aceitação. Caim, eu quero receber a tua oferta. Caim, eu quero receber a tua adoração. Caim, eu não recebi, porque do jeito que você está, não tem como eu receber a tua oferta. Caim, conserta a tua vida. Caim, conserta o teu coração. Caim, conserta o teu altar. Caim, conserta a tua vida, o teu ministério. Aí eu vou te levantar, eu vou te honrar e eu vou receber a tua oferta. A pessoa quer glória, quer honra, quer exaltação, mas está andando igual Caim. Agora apertou, né, irmãos? Mas se quisermos honra, glória, temos que andar igual Abel. Deus atentou para ele, para a sua oferta, para a sua fé e para os seus passos de um homem justo. Justo. Porque os justos serão como árvores, plantadas junto a ribeiros de águas, cujos seus frutos dão na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. 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 Tudo quanto você fizer, prospera. Aonde você vai, prospera. O que você vai, prospera. Já estou terminando. Irmãos, Caim recebeu uma tentação, uma investida muito forte. O inimigo se aproveitou desta situação. E Deus, irmãos, não querendo ver ele assim, Deus conversa. Caim, se você mudar a conduta, se bem você fizeres, há aceitação para ti. Eu quero te usar. A gente fala assim, deixa Deus te usar. Eu falo, poxa Deus, se fosse como eu quero e como eu penso, seria ótimo. Deixar eu deixo, Deus, estou aqui, ó. Estou aqui, Senhor, me usa. Irmãos, o vaso somos nós. Ele é que é Deus. Ele olha e resolve pingar só um pouquinho da sua gota sobre nós. Dizer, hoje eu vou usar o vaso. E Ele vem e nos usa. Pela sua bondade e misericórdia. Deus não queria que Caim perdesse o que Deus tinha para ele. Mas Caim, infelizmente, não deu ouvido à voz de Deus. Deus está querendo consertar muitos crentes nesses últimos dias. Mas não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. Porque foi antes dele matar o seu irmão que Deus conversou com ele. Foi antes dele pecar que Deus conversou com ele. Foi antes dele errar que Deus conversou com ele. E Deus vem conversando com muitos crentes, dizendo, olha, não faça isso, não vai por esse caminho, não faz essa junção, não estou nesse negócio. Mas parece que tampa os seus ouvidos, porque a sua carne inflamou, e não quer mais ouvir a Deus de forma alguma, não escuta mais ninguém, e acaba caindo. E que culpa tem Deus? Nenhuma. Mas eu vim aqui para dizer para você, vai até o fim. Amém?
vai até o fim. Porque 4 coisas vão acontecer na sua vida. 4 grandes coisas vão acontecer na tua vida. 4 grandes trocas vão acontecer na sua vida. Eu digo para você que Jesus falou assim: nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. No grande dia, essa cruz será trocada por uma coroa. Dê glória ao nome do Senhor. Vai até o fim. Porque esse corpo hoje que padece, cheio de enfermidade, cheio de dores, cheio de canseira, cheio de fadiga, dia que nem ânimo tem para se levantar, diz a palavra que esse corpo será transformado por um corpo de glória. Essa é a segunda troca. A terceira troca vai até o fim. Você vai ver esse nome que você tem hoje, amanhã você não vai ter mais, porque Ele já te deu um novo nome. E esse novo nome Ele vai te dar, porque Ele vai trocar o teu nome. E a quarta troca: hoje nós andamos nessa terra cheia de injustiça, cheia de pecado, mas Jesus foi para a glória, preparou casa, há uma terra lá em cima, e nós vamos trocar essa terra pela terra lá de cima. Então seja igual a Abel e não seja como Caim. Deus abençoe a tua vida. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor Deus. Os irmãos estão felizes? Amém? Como Abel, né? Graças a Deus. Eu agradeço em nome do pastor Evandro, congregação de Vila Aurora, irmão Samuel, congregação do Flor de Maio, irmão Valdeci, Jardim Paulistano, irmão João. Deus os abençoe por vossa valiosa cooperação. Vocês vieram adorar como Abel e recebe de Deus uma bênção, não é? A aceitação, graças a Deus. A maior bênção que Ele pode dar é a sua aceitação, não é estar na sua presença e saber que Ele nos aceita. Amanhã nós teremos oração de manhã, círculo de oração aqui em Santana. À noite, oração aqui na igreja. Sexta-feira, culto de ensino e vitória para todo o setor. Todas as congregações, inclusive as que estão aqui hoje, podem voltar sexta-feira. Tem palavra de Deus aqui, permitindo o Senhor. Sábado, terceiro sábado, Santa Ceia nas congregações ímpares. Festividade em congregações. Domingo, escola dominical aqui